Falar com os irmãos a respeito das dispensações. E para introduzir isto, vamos ler alguns versículos na carta aos Efésios e vamos começar no primeiro capítulo. Efésios, capítulo 1, e vamos começar no versículo 7. Em quem, isto é, no Senhor Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Agora no capítulo 2 e o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É só isto que vamos ler. Que Deus possa dar-nos entendimento da sua palavra. Muitos cristãos não sabem que o Senhor estabeleceu uma série de dispensações. E mesmo entre aqueles que sabem deste fato, há muitos que dão pouca importância ou pouco valor a este assunto. Muitos cristãos pensam que não é importante se entendemos ou não as dispensações que Deus estabeleceu. Alguns chegam a dizer que o importante é conhecer as grandes doutrinas da Bíblia e praticar os mandamentos da Bíblia, mas a verdade é que não podemos entender as doutrinas, nem podemos praticar e obedecer os mandamentos se não entendemos essas dispensações. É realmente necessário que cada um de nós tenha uma compreensão clara das dispensações que o Senhor estabeleceu. Em primeiro lugar, porque se não entendemos essas dispensações, não podemos entender a Bíblia. Se esquecemos dessas dispensações, a Bíblia vai ser para nós um livro obscuro e confuso. E sendo assim, a nossa doutrina será uma doutrina errada se não entendemos as dispensações. Também podemos afirmar que se não entendemos essas dispensações, não vamos saber com clareza, com exatidão, o que é que Deus quer que nós façamos. Obrigado. E se não sabemos o que Deus quer de nós, então não podemos obedecer. Então a nossa conduta e a nossa prática será uma conduta errada. Então é necessário que nós tenhamos uma compreensão clara deste assunto tão importante. É realmente um assunto fundamental,
porque sem a compreensão destas dispensações não podemos conhecer as doutrinas, nem tampouco saber o que o Senhor está exigindo de nós. Estas dispensações foram estabelecidas pelo Senhor e estabelecidas com um propósito claro, para que nós pudéssemos ter uma compreensão da sua vontade. Veremos mais disto daqui a pouco, mas para deixar bem claro como é importante entender isto, deixe-me citar algumas ilustrações tiradas da Bíblia. Quando você começa a ler a palavra de Deus, logo você vai descobrir certas coisas que parecem difíceis de reconciliar. Você vai ler no Velho Testamento, por exemplo, como Deus mandou que o pecador trouxesse um animal para oferecer aquele animal em sacrifício pelos seus pecados. Vemos isto em toda parte no Velho Testamento. Mas podemos pensar em Levítico, capítulo 4. Naquele capítulo ele começa a apresentar diversos casos. No caso de um sacerdote, se ele pecar, ele teria de trazer um novilho. Depois ele fala do caso de um príncipe. E o caso dele seria um pouco diferente. Depois ele fala do povo comum. E ele teria de trazer uma oferta diferente ainda. Alguns teriam de trazer novilhos, outros bodes, outros cabras, outros cordeiros. Havia uma diversidade de sacrifícios pelo pecado. Mas em cada caso, Deus afirma que oferecendo esse sacrifício, o seu pecado será perdoado. Tudo isso fica muito bem, até que você chega no Novo Testamento. Por exemplo, em Hebreus capítulo 10, você vai ler no 4º versículo que é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. E logo você começa a pensar, será que Deus mudou de ideia? Será que há uma contradição na Bíblia? Em Levítico, Deus mandou trazer um animal e Ele garantiu que oferecendo aquele animal, o pecado seria perdoado. E agora Ele diz que isto é impossível, não pode acontecer. Uma contradição? O Deus mudou de ideia? Ou ele faz acepção de pessoas, estabelecendo uma lei para algumas pessoas e outra lei para outras? E começa a ficar uma confusão. Veremos daqui a pouco que não há contradição, que Deus não muda de ideia, que Deus não faz acepção de pessoas. Há uma razão para tudo isto. Ou depois de pensar naqueles sacrifícios, você pode pensar em algo que vai encontrar logo no começo, em Gênesis capítulo 17, que Deus mandou que Abraão e os seus filhos fossem circuncidados. E Ele estabeleceu uma lei e até avisou: aquele que não for circuncidado será extirpado do meio do seu povo, será maldito. Se não for circuncidado, será maldito. Mas quando você chega na carta aos Gálatas, você vai ler no capítulo 5 e versículo 2, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: se vos circuncidardes, estáis separados de Cristo. E no versículo 4 ele torna a repetir: Cristo de nada vos aproveita se fizerem isto. Gênesis 17, será maldito aquele que não for circuncidado. Gálatas 5, será maldito aquele que for.
Contradição. Deus mudou de ideia? Claro que não. Mas como entender tudo isto? Voltando para o Velho Testamento, você lembra em Êxodo capítulo 25, como Deus disse ao povo de Israel: faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês. E eles fizeram o tabernáculo, obedecendo as instruções do Senhor, fizeram aquele tabernáculo exatamente como Deus mandou. E quando o tabernáculo foi erguido, Deus veio habitar naquele lugar, a glória de Deus de forma visível encheu aquele lugar santíssimo. E em Levítico capítulo 1, Deus falou sobre o propiciatório lá naquele tabernáculo. Era uma casa humilde, de tábuas e panos, um lugar provisório, viajando pelo deserto, armava a casa hoje, desarmava amanhã, andava mais um pouco, mas Deus habitava naquela tenda, lá lá no deserto. E quando chegamos no livro dos Reis, em 2 Reis capítulo 8, vemos uma casa bem melhor, uma casa rica, luxuosa, uma casa boa, que Deus mandou fazer e foi feita exatamente de acordo com o modelo que Deus mostrou. E quando esta casa ficou pronta, Deus veio e a presença dele encheu a casa, de uma forma visível, que todo mundo podia ver. E Deus disse: é minha casa. Em Isaías capítulo 56, anos mais tarde, ele tornou a falar daquela casa. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É a minha casa. E Deus habitou naquela casa. Era o lugar onde colocou o seu nome. Mas quando você chega em Atos capítulo 7, você ouve Estevão falando cheio do Espírito Santo e poder, e ninguém podia resistir à sabedoria das palavras com as quais ele falou. E entre outras coisas importantes, ele mencionou aquela casa, e ele disse: mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Que casa me fará? Disse Deus. Ele habita no céu. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Mais uma vez, parece uma contradição. Mandou fazer uma casa e habitou nela, e agora está dizendo que não habita em casas feitas por mãos humanas. Como entender tudo isto? Talvez alguém esteja pensando: mas é fácil explicar tudo isto. Os 3 casos que citou são diferenças entre o Velho Testamento e o Novo. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, Ele estabeleceu uma nova ordem e tudo mudou. Isto é verdade, mas é uma verdade parcial. Porque vou citar outro exemplo tirado do livro de Gênesis, que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Logo no começo, em Gênesis capítulo 4, você lembra como Caim saiu um dia e matou seu irmão Abel? E lembra como Deus pôs uma marca em Caim para que ninguém o matasse? Caim era assassino, mas Deus o protegeu, proibindo que alguém o matasse. Não era permitido se vingar do assassino, não podia matá-lo, não havia pena de morte. Ele era assassino, mas protegido por Deus, ninguém podia matá-lo. Isto é Gênesis capítulo 4. Mas vira 2 ou 3 páginas só, e você chega no capítulo 9 de Gênesis, e no capítulo 9 Deus diz: aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Agora no capítulo 9, Deus está mandando
que o assassino seja morto pelo seu semelhante? Ele protegeu o assassino Caim e poucos capítulos depois mandou que os homens matassem o assassino? Como se explica tudo isto? Há confusão na Bíblia? Claro que não. Contradição? De forma alguma. Deus muda repentinamente de ideia, hoje faz uma coisa, amanhã faz outra, como se não soubesse o que quer? Claro que não. Então como se explica tudo isto? Tudo isto se explica pelas dispensações. E é por isto, meus irmãos, que nós precisamos entender as dispensações que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu dispensações. Lemos em Hebreus capítulo 1 e o versículo 2, que por meio do Senhor Jesus, Ele criou, Ele fez o mundo. E a palavra traduzida mundo nesse versículo não é a palavra normalmente usada para descrever o mundo, porque é uma palavra que descreve algo mais do que esse universo material. Poderia ser traduzida literalmente, Ele fez os séculos, ou se quiser as dispensações. Ele usou a mesma palavra em Hebreus 11, versículo 3. Ele criou tudo isto. No princípio Ele criou os céus e a terra. Ele fez este mundo material. Ele fez o universo. Fez tudo isto que existe. E também fez as dispensações. Essas dispensações são períodos de tempo no qual Deus dá certas revelações e coloca sobre o homem certas responsabilidades. E em cada dispensação há revelações diferentes e responsabilidades diferentes e relacionamentos diferentes entre Deus e o homem. Mas foi logo no início que Deus estabeleceu estas dispensações. E a razão por que fez isto foi para mostrar, para revelar aos homens o seu caráter e também o seu propósito. Nós temos lido a respeito disso em Efésios capítulo 1 e o capítulo 2. Seria muito bom ler esses versículos novamente e meditar neles e procura entrar no mistério da sua vontade que Ele revela nessas passagens tão sublimes. Ele diz que Ele tem revelado agora o mistério da sua vontade, algo que Ele planejou antes da fundação do mundo. E não vamos entrar nos detalhes hoje, mas apenas destacar algo maravilhoso no tocante a nós. Ele diz que o mistério desta vontade é que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele vai tornar a congregar tudo em Cristo. Vai reunir tudo que foi estragado pelo pecado, tudo que foi dispersado e esparramado pelo pecado e pela rebelião. Ele vai tornar a congregar tudo, e congregar tudo em Cristo. Ele será o centro, Ele será o cabeça, Ele será tudo. Tudo será reunido em Cristo. Mas depois Ele continua, irmãos. Ele diz em que, isto é, em Cristo, nós também fomos feitos herança. E Ele vai revelar em nós a grandeza da sua glória. Irmãos, pensem nisso. Nós, pobres criaturas do pó, pecadores, merecedores de um lugar no inferno, no lago de fogo, e um dia, Ele vai revelar em nós
as riquezas da sua glória, transformando essa forma abatida de uma forma tal que reflete a glória, as riquezas da sua glória, naquele dia quando tudo será congregado em Cristo. E quando entramos no capítulo 2, ele repete isto em outras palavras, ele vê tudo isto de outro ângulo. E ele começa no início dizendo que nós, outrora, estávamos mortos em ofensas e pecados, mortos, sem condições de fazer coisa alguma para nós, mortos, sem esperança alguma. Mas Ele nos vivificou, Ele fez. Ele nos vivificou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Esta é a nossa posição agora, pela graça de Deus, tirados da morte, da imundícia do pecado, colocados agora em lugares celestiais em Cristo. Mas há coisas melhores ainda por vir. Nos séculos vindouros, Ele vai demonstrar em nós as riquezas da sua graça, não apenas da sua glória, mas da sua graça, que tirou pobres pecadores perdidos do lamaçal do pecado e nos sentou com Cristo nos lugares celestiais. E nos séculos vindouros seremos a demonstração da graça de Deus. Resumindo tudo numa palavra, o propósito de Deus no tocante a cada um de nós é maravilhoso. Às vezes pensamos que Cristo morreu na cruz para nos salvar do inferno e ficamos agradecidos quando pensamos nisto. É verdade, mas é só uma pequena parte da verdade. Essa salvação é tão grande, nos livra do inferno, sim, mas nos coloca no céu. E mais do que isto, não apenas habitantes do céu, cidadãos do céu, mas irmãos e irmãs, seremos a demonstração da graça de Deus durante toda a eternidade. Perante anjos e arcanjos, serafins e querubins, Deus vai demonstrar as riquezas da sua graça e as riquezas da sua glória. E nós seremos aquele ornamento da sua glória, que Ele vai mostrar às hostes celestiais. As dispensações foram planejadas por Deus justamente para conduzir-nos a isto. É um plano realmente maravilhoso que Deus está revelando por etapas. É assim que Deus sempre age. Ele podia ter feito de uma vez por todas, simplesmente falando e tudo seria feito. Mas não é assim que Deus age na sua sabedoria. Deixe-me ilustrar isto, pensando primeiramente na criação. Quando Deus fez o mundo e tudo o que nele há, Ele podia ter feito num segundo. Ele podia ter feito tudo com uma palavra, ou até sem uma palavra, com um mero pensamento. Mas Deus fez tudo isto por etapas. Pense em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Veja o início da obra de Deus. Ele usa duas expressões para descrever a terra em Gênesis 1 e 2. Sem forma e vazia. Depois ele começou a trabalhar durante 6 dias.
Nos primeiros 3 dias, Ele estava dando forma à terra. Estava sem forma. Ele separou a luz das trevas. Fez um firmamento separando as águas em cima das águas embaixo. Fez aparecer a terra seca, separando o mar, dando-lhe os seus limites, colocando o mar no lugar certo e a terra seca no lugar. Nos primeiros 3 dias, Ele dava a forma à terra. Levou 3 dias para fazer isto. Nos dias 4, 5 e 6, Ele estava preenchendo aquele vazio, porque além de estar sem forma, estava vazio. No 4º dia, Ele colocou o sol nos céus, colocou a lua, as estrelas, depois os peixes no mar, as aves voando no céu, os animais na terra, o homem. Ele foi preenchendo o vazio que estava aqui na terra. Ele fez tudo isto por etapas, fazendo o céu e a terra, aperfeiçoando a forma, preenchendo o vazio e finalmente colocando Adão e Eva lá no jardim que Ele havia plantado. Ele podia ter feito de outra maneira, mas na sua sabedoria Ele fez tudo isto por etapas. Pense na criação do homem. A criação da raça humana também foi por etapas. Deus tomou do pó da terra, e aquele pó na sua mão era simplesmente pó. A primeira etapa, Deus fez um corpo, e era um corpo perfeito, mas sem vida. E lá estava o corpo de Adão, mas sem vida. Então Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, e aquele corpo viveu, e Adão tornou-se alma vivente. Mas a obra ainda não estava terminada. Deus, olhando para ele, disse: não é bom que o homem esteja só. E fez cair sobre ele um profundo sono, tirou do seu lado uma costela. Daquela costela Deus fez Eva. Deus trouxe Eva, apresentou Adão, e lá estava no jardim do Éden os primeiros pais da raça humana. Não feito num instante, não criado com uma só palavra, mas feito por etapas, conforme a sabedoria e o propósito de Deus. E o seu grande propósito. O seu propósito maravilhoso de tornar a congregar tudo em Cristo, na plenitude dos tempos. Ele está revelando isto e chegando a isto por etapas. Naquele dia, Cristo reinará. E quando o último inimigo for subjugado, o próprio Filho entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15. Entregará o reino ao Pai, para que Deus triuno, Pai, Filho, naquele alvo para o qual Deus está trabalhando. E Ele revela tudo isto através das dispensações. Quando olhamos para a Bíblia, descobrimos que são 7 dispensações. Nem todos concordam com isto. Se você lê alguns comentários e livros, você vai encontrar alguns falando em 8, outros falando em muito mais, outros falando em menos. Mas eu creio que se você examinar a Bíblia, você vai descobrir 7 dispensações. E esse número de 7 não deve causar espanto. É o que devemos esperar. Porque 7 é um número que rege as atividades de Deus em relação ao homem. Temos pensado na criação do mundo, quando Ele estava preparando tudo isto. E Ele mostra um período de 7 dias. Trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou.
Vendo todas as suas obras naquele sétimo dia, ele disse: está muito bom. E Deus descansou. E o que aconteceu na criação? 6 dias de trabalho, seguido por um dia de descanso divino, era apenas uma sombra de algo que Deus impôs ao seu povo em Êxodo capítulo 20. Ele disse para o povo de Israel: 6 dias trabalharás e o 7º dia descansarás. E ele estabeleceu esta lei para o seu povo: 6 dias de trabalho e no 7º dia um descanso obrigatório. Aquele ciclo de 7 dias governou toda a vida daquele povo de Israel, o povo de Deus. Não era apenas um ciclo de 7 dias, mas ele estabeleceu também um ciclo de 7 anos. Ele disse: vocês vão trabalhar a terra durante 6 anos, mas no 7º ano não vão mexer na terra, nem colher as uvas que a vinha produz. Deixa isto para os pobres. O 7º ano a terra descansa. 6 anos de semear e colher, e o 7º ano descansa. Também para os servos. Se um israelita fosse vendido como servo, ele ficaria durante aqueles 6 anos, mas no 7º ano sairia livre. E sem um ciclo de 7 anos governava os trabalhos do povo de Deus. E não apenas um ciclo de 7 dias e outro de 7 anos, mas havia também o que Deus chama de 7 semanas de anos. Lemos isso no livro de Levítico, capítulo 25. 7 vezes 7 anos teriam de passar, e depois o próximo seria o ano de jubileu, quando tudo voltaria como estava. Se uma propriedade fosse vendida, neste ano de jubileu teria de voltar ao seu dono para não sair da família. E muitas coisas assim. Deus organizou toda a vida do seu povo de Israel em torno desse número de 7. E quando deixamos eles de lado e pensamos outra vez nas dispensações, vemos que Deus está planejando grandes coisas para nós. E não é de admirar quando descobrimos que Ele faz isto em 7 etapas, 7 dispensações. Só quero acrescentar uma coisa mais antes do nosso intervalo. Em cada uma dessas dispensações, Deus revela algo mais. Às vezes, revela algo do seu próprio caráter, para que os homens possam conhecê-lo melhor. Às vezes, revela algo da sua vontade, para que os homens possam servi-lo melhor, conhecendo com mais exatidão o que Deus quer. Mas em cada dispensação, Ele dá uma outra revelação, ou da sua própria pessoa, ou do seu propósito. Além dessas revelações, vemos em cada dispensação uma nova responsabilidade. Porque se Deus revela algo, isso traz uma responsabilidade sobre nós. Se não sabemos o que Ele quer, não somos tão responsáveis. Mas se nós soubemos, se Deus revela e nós sabemos o que Ele quer de nós, então somos responsáveis perante Deus para fazer o que Ele revelou. E se Ele revelou algo a nós, e nós ainda não fizemos, podemos esperar que Ele vai revelar mais coisas? A revelação traz responsabilidade.
E em cada dispensação há uma revelação e há também uma responsabilidade. E algo interessante que podemos notar nessas dispensações é que Deus nem sempre se relaciona com o seu povo da mesma maneira. Veremos em cada dispensação um relacionamento diferente. Revelação diferente, responsabilidade diferente, relacionamento diferente. E então veremos que em cada dispensação há um fracasso. O homem sempre tem falhado. Deus tem colocado o homem em diversas situações. Cada dispensação o coloca numa situação diferente. Mas o resultado é sempre o mesmo. O fracasso total do ser humano. E através disto Deus está mostrando que só tem um caminho para realizar os seus propósitos maravilhosos. E esse caminho é através de Cristo. Não há outro. E finalmente, já que cada dispensação termina em fracasso, cada dispensação termina também com uma retribuição severa, o juízo de Deus caindo sobre os homens. Que Deus possa ajudar-nos a entender isto e ver através desses estudos como Deus tem dividido todos esses anos da raça humana em 7 períodos. E em cada período Ele age de uma forma diferente. Às vezes numa dispensação, mandando fazer o que Ele proibiu em outro. O proibindo numa, o que Ele mandou fazer na outra. Não porque Ele muda de opinião por qualquer motivo, mas veremos que com todas essas mudanças não há confusão, não há contradição, não há mudança de rumo, mas com essas aparentes mudanças, Deus está seguindo um rumo certo, sem vacilar, sem desviar para a direita nem para a esquerda, para aquele dia glorioso, quando há de congregar tudo em Cristo, quando nós seremos glorificados com Ele. Que Ele possa abençoar ricamente a Sua palavra e ajudar-nos a entender. Amém.